Esse texto chama Afirmando as Verdades do Coração. Os ensinamentos budistas sobre Samvega passada. Um budismo de afirmação à vida que nos ensina a encontrar a felicidade, abrindo-nos para a riqueza do nosso dia a dia. É isso que queremos, ou pelo menos é isso o que nos é dito por pessoas que tentam nos vender um budismo mais de acordo com as convenções sociais. Mas é disso mesmo que precisamos? Isso é budismo de verdade? Pare para pensar por um momento na história do jovem príncipe Siddhartha em seus primeiros encontros com o envelhecimento, o adoecimento e a morte, e com o meditador nômade. Este é um dos capítulos mais acessíveis da tradição budista, principalmente pela qualidade direta, genuína das emoções do jovem príncipe. Ele encarou o envelhecimento, o adoecimento e a morte como um terror absoluto e colocou todas as suas esperanças na vida meditativa da floresta como sua única escapatória. Como conta Aswagosha, o grande poeta budista, não lhe faltaram amigos e parentes para tentar convencê-lo a abandonar essas percepções. E Aswagosha foi suficientemente sábio para mostrar os conselhos de afirmação à vida desses amigos e parentes de forma muito atraente. Ainda assim, o príncipe se deu conta de que, se ele desse ouvidos a esses conselhos, ele estaria traindo seu coração. Somente permanecendo totalmente honesto em relação às suas verdadeiras emoções, ele foi capaz de embarcar no caminho que o tirou dos valores convencionais da sua sociedade e seguiu em direção a um inigualável despertar na dimensão sem morte. Esta está longe de ser uma história de afirmação à vida no sentido comum da expressão, mas ela seguramente afirma algo mais importante do que a vida, a verdade do coração, quando ele aspira por uma felicidade absolutamente pura. O poder dessa aspiração depende de duas emoções, chamadas em Pali Samvega e Passada. Poucos de nós ouvimos a respeito, mas essas são as emoções mais básicas da tradição budista. Essas emoções não só inspiraram o jovem príncipe previamente em sua busca pelo despertar, mas mesmo depois de ter se tornado Buda, ele aconselhou seus seguidores a cultivá-las diariamente. Na verdade, a forma como ele lidou com essas emoções foi tão especial que pode ser uma das contribuições mais importantes que os seus ensinamentos têm a oferecer para a cultura contemporânea. Samvega foi o que o jovem príncipe Siddhartha sentiu em seu primeiro contato com o envelhecimento, o adoecimento e a morte. É difícil traduzir essa palavra porque ela cobre uma gama tão grande de sensações. Ao menos 3 grupos de sensações de uma vez só. 1. A sensação opressiva de choque, desilusão e alienação que vem com a compreensão da futilidade e do sentido vazio da vida, como ela é normalmente vivida. 2. Uma sensação de culpabilidade de nossa própria complacência e tolice ao nos deixar viver de forma tão cega. 3. Uma sensação ansiosa de urgência, na tentativa de encontrar uma forma de escapar desse ciclo sem sentido. Este é um grupo de sensações que todos experimentamos uma vez ou outra no processo de crescimento, mas não conheço uma só palavra que cubra adequadamente todas as 3. Seria útil termos um termo assim, e talvez essa seja a razão suficiente para simplesmente adotar a palavra Samvega em nossa língua. No entanto, mais do que oferecer um termo útil, o budismo oferece também uma estratégia eficaz para lidar com as sensações que estão por trás dele. Sensações que nossa própria cultura considera ameaçadoras e com as quais lida muito mal. A nossa não é, claro, a única cultura ameaçada por sensações de Samvega. Na história de Siddhartha, a reação do pai à descoberta do jovem transmite a forma como a maior parte das culturas tenta lidar com essas sensações. Ele tentou convencer o príncipe de que seu padrão de felicidade era altamente impossível de se alcançar, ao mesmo tempo tentando distraí-lo com relacionamentos e todos os tipos de prazeres sensoriais inimagináveis. Para colocar de forma simples, a estratégia era trazer o príncipe para um objetivo menor e buscar satisfação e uma felicidade que era menos do que absoluta e que não fosse especialmente pura. Se o jovem príncipe vivesse nos Estados Unidos hoje,
o pai teria outros instrumentos para lidar com a insatisfação do príncipe, mas a estratégia básica seria essencialmente a mesma. Podemos facilmente imaginá-lo levando o príncipe a um conselheiro religioso que ensinaria a acreditar que a criação de Deus é basicamente boa e que não focasse em quaisquer aspectos da vida que colocassem dúvidas nessa crença. Ou então, ele poderia tê-lo levado a um psicoterapeuta que trataria as doenças de Samvega como uma incapacidade de aceitar a realidade. Se essas terapias não dessem resultado, um psiquiatra provavelmente prescreveria remédios antidepressivos para atenuar os sentimentos do jovem, de forma que ele pudesse se tornar um membro da sociedade, produtivo e ajustado. Se o pai estivesse realmente a par das correntes da moda, ele poderia achar um professor do Dharma que aconselharia o príncipe a buscar a felicidade nos pequenos milagres da vida. Uma xícara de chá, uma caminhada na floresta, um trabalho voluntário, ajudar outra pessoa. Ele diria, não importa que esses tipos de felicidade acabem, por serem abreviados pelo envelhecimento, adoecimento e morte. O momento presente é tudo o que temos, então deveríamos tentar apreciar a oportunidade agridoce de saborear, sem se apegar às breves felicidades, à medida que elas vão passando. É muito pouco provável que o príncipe, com o coração de leão que conhecemos dessa história, aceitasse algum desses conselhos bem-intencionados. Ele os interpretaria como propaganda de uma vida de desespero silencioso, que exigiria que ele traísse seu próprio coração. Mas, se ele não encontrasse consolo de nenhuma dessas formas, aonde o príncipe iria na nossa sociedade? Ao contrário do que era o caso na Índia, no tempo em que o príncipe viveu, nós não temos quaisquer alternativas socialmente aceitáveis e bem estabelecidas, além de sermos membros economicamente produtivos da sociedade. Até nossas ordens religiosas contemplativas são elogiadas por sua capacidade de fornecer pão, mel e vinho para o mercado. Sendo assim, o príncipe provavelmente não encontraria alternativa a não ser se juntar-se aos perdedores, vagabundos, radicais e revolucionários, aos caçadores de subsistência e aos que estão nas margens da sociedade e que se dedicam à mera sobrevivência. Ele encontraria muitas mentes interessantes e espíritos sensíveis nesses grupos, mas nenhum corpo acumulado de sabedoria alternativa profunda, comprovada e da qual se pode depender. Alguém poderia dar a ele um livro de Thoreau ou Muir, mas seus escritos não ofereceriam a ele nenhuma análise satisfatória sobre o envelhecimento, o adoecimento e a morte, além de nenhuma recomendação sobre como superá-los. E, como dificilmente há qualquer rede de segurança para as pessoas na margem da sociedade, ele se veria obrigado a empregar energia excessiva em questões relacionadas à sua sobrevivência básica, e com pouco tempo ou energia livres para encontrar sua própria solução do problema de Samvega, como consequência. Ele acabaria desaparecendo, talvez na região dos vales de Utah, ou então em uma floresta Yukon, sem deixar traço. Seu caminho para tornar-se um Buda seria abortado. Felizmente, para nós, o príncipe nasceu em uma sociedade que efetivamente oferecia apoio e respeito aos que decidiam abandonar o percurso convencional. Foi isso que lhe deu a oportunidade de encontrar uma solução para o problema de Samvega, que fazia justiça às verdades do seu coração. O primeiro passo para essa solução está simbolizada na história de Siddhartha a respeito da reação do príncipe à quarta pessoa que ele viu em suas viagens fora do palácio, que foi o meditador nômade da floresta. A emoção que ele sentiu neste ponto é chamada de passada, outra gama complexa de sensações, normalmente traduzida como claridade e confiança serena. Passada é o que impede que Samvega se torne desespero ou desesperança. No caso do príncipe, ele adquiriu um senso claro do seu dilema e de como sair dessa situação difícil, em direção a algo além do envelhecimento, adoecimento e morte. E, ao mesmo tempo, se sentindo confiante de que esse caminho iria funcionar. Como os ensinamentos budistas mais antigos admitem claramente, o dilema é que o ciclo de nascimento, envelhecimento e morte não tem sentido. Esses ensinamentos não tentam negar este fato e, portanto, não nos pedem que sejamos desonestos com nós mesmos ou que fechemos nossos olhos para a realidade.
Como o professor colocou, o reconhecimento por parte do budismo da realidade do sofrimento é tão importante que o sofrimento é honrado como a primeira nobre verdade. É um presente, no sentido de que ele confirma a nossa experiência mais sensível e direta das coisas, uma experiência que muitas outras tradições tentam negar. A partir daí, os ensinamentos antigos nos pedem que sejamos ainda mais sensíveis, até o ponto onde vemos que a causa real do sofrimento não está lá fora, na sociedade ou em algum ser externo, mas bem aqui, no anseio presente em cada mente. E então, esses ensinamentos confirmam que há um fim do sofrimento, uma libertação do ciclo. E eles mostram a forma de chegar a essa libertação, desenvolvendo qualidades nobres já latentes na mente, até o ponto no qual elas deixam de lado o anseio e se abrem em direção da dimensão sem morte. Assim sendo, o problema tem uma solução prática, uma solução ao alcance da capacidade de cada ser humano. Também é uma solução aberta ao escrutínio e a uma avaliação crítica, uma indicação da qual confiante estava o Buda na solução que ele encontrou para o problema de Samvega. Esse é um dos aspectos do budismo autêntico que mais atrai as pessoas que estão cansadas de ouvir que elas deveriam tentar negar os insights que inspiraram suas sensações de Samvega. Na verdade, o budismo dos primórdios não apenas está confiante de que ele pode lidar com sensações de Samvega, mas também que é uma das poucas religiões que as cultiva ativamente até o limite. Sua solução para os problemas da vida demandam tanto esforço e comprometimento que somente uma forte sensação de Samvega impediria que os praticantes budistas voltassem para seus hábitos antigos. Daí a recomendação de que todos os budistas, homens e mulheres, leigos ou ordenados, reflitam diariamente sobre as verdades do envelhecimento, adoecimento, separação e morte, para desenvolver sensações de Samvega, e também refletir no poder das suas próprias ações para levar Samvega a um passo além, ou seja, levar ao passada. Para aqueles cuja sensação de Samvega é tão forte que eles querem abandonar qualquer vínculo social que os impeçam de seguir o caminho para o fim do sofrimento, o budismo oferece tanto uma base sólida de sabedoria, já há muito tempo comprovada e da qual se pode depender, como também uma rede de segurança, a Sangha monástica, uma instituição que os permite deixar a sociedade leiga, sem ter que perder tempo se preocupando com a sobrevivência básica. Para aqueles que não podem deixar seus vínculos sociais, o ensinamento budista oferece uma forma de viver no mundo sem ser engolido pelo mundo, seguindo uma vida de generosidade, virtude e meditação, para fortalecer as qualidades nobres da mente que levarão ao fim do sofrimento. A relação simbiótica projetada para servir esses dois ramos da parissa, ou comunidade budista, garante que cada pessoa possa se beneficiar do contato mútuo. O apoio da comunidade leiga garante que os monges não terão que se preocupar excessivamente com alimentos, roupas e abrigo. A gratidão que os monges inevitavelmente sentem pela generosidade livremente oferecida da comunidade leiga ajuda a impedir que se tornem desajustados e misantropos. Ao mesmo tempo, o contato com os monges ajuda a comunidade leiga a estimular a perspectiva adequada a respeito da vida que alimenta a energia de Samvega e passada, da qual eles precisam para não serem enganados e entorpecidos pela propaganda materialista da economia convencional. Então, a atitude budista em relação à vida cultiva Samvega, uma aceitação clara do sofrimento vazio, do sentido vazio do ciclo de nascimento, envelhecimento e morte, e o transforma em passada, um caminho confiante em direção à dimensão sem morte. Esse caminho inclui não apenas uma orientação que já foi demonstrada ao longo do tempo, mas também uma instituição social que a alimenta e a mantém viva. Todas essas são coisas que nossa sociedade precisa desesperadamente. É uma pena que, no marco das nossas tentativas atuais para tornar o budismo mais convencional, esses aspectos da tradição budista são geralmente ignorados. Acabamos nos esquecendo de que uma fonte da força do budismo é a sua habilidade de manter um pé fora do convencional, e que a metáfora tradicional para a prática é que ela atravessa a corrente para uma outra margem. A minha esperança é de que comecemos a trazer essas coisas à mente e considerá-las de coração,
de forma que, em nossa busca de encontrar um budismo que venda, não nos acabemos nos vendendo barato.